Vamos abrir em Apocalipse capítulo 1. Vamos dar continuidade à nossa exposição. Apocalipse 1, versículo 9. Vamos fazer a leitura. Eu, João, irmão vosso. Olha que interessante. Olha como João se apresenta. Eu, João, irmão vosso. João não se apresenta como um apóstolo. Já começa aqui, né? João não se apresenta como um apóstolo, mas como um irmão na fé. Apesar de ser um apóstolo, João não se coloca como apóstolo. João não impõe a sua autoridade sobre eles, né? Aqui já é algo interessante para nós observarmos. Eu, João, irmão vosso. Ou seja, João não quer ser visto como alguém superior a eles, mas como alguém igual a eles, um irmão na fé. Muitos líderes de hoje já se esquecem disso, né? Que apesar de serem líderes, apesar de serem diáconos, presbíteros, pastores, acima de tudo, eles são irmãos na fé. Eles não são superiores aos demais cristãos. Eles têm uma responsabilidade superior aos demais. Mas muita gente tem uma visão errada de que o diácono é maior do que os membros, o presbítero maior do que o diácono, o pastor acima do presbítero. Essa é a visão que a maioria das pessoas tem, né? Quem é que manda mais? Mas, na verdade, é o seguinte, o diácono tem maior responsabilidade do que os membros. O presbítero, maior responsabilidade que o diácono. O pastor, maior responsabilidade do que o presbítero. Não se trata de quem manda mais, se trata de quem serve mais. Está entendendo? Como a visão contemporânea, moderna, é totalmente invertida, eles enxergam o cargo ministerial como aqueles que quem manda mais, quando na verdade deveriam enxergar como aqueles que servem mais, né? Quem é que serve mais? Então, ou seja, o diácono deve servir mais do que os membros, o presbítero mais do que os diáconos, o pastor mais do que o presbítero. Em Marcos 10, 43, Jesus fala: qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Em outras versões, quem quiser ser o líder entre vós, que seja vosso servo. Olha só. E depois Jesus ainda fala: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o modelo de líder que Jesus nos ensina. Então olha que interessante, vamos continuar o texto, né? Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso. João se coloca como irmão, meu irmão. Isso aqui já é algo impactante. Um apóstolo. Alguém que foi, alguém que recebeu a autoridade apostólica de Deus, se coloca como irmão na fé, entendeu? Como alguém co-igual na fé. Não se coloca como alguém superior, mas alguém que está no mesmo nível de todos. Então, olha que interessante, né? Apesar dos apóstolos terem recebido a autoridade apostólica, eles sabiam que, acima de tudo, eram irmãos espirituais de todos os crentes. Continuando, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então, além de irmão, João também se apresenta como um companheiro, ou seja, como alguém que participa de todos os labores que os demais. Em outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo é: tudo aquilo que vocês têm passado, eu também tenho passado. Todas as aflições, as tribulações, as perseguições que vocês têm passado, eu, o apóstolo João, também tenho passado, também tenho enfrentado. Não pense que por eu ser um apóstolo estou isento do sofrimento. Não pense que é só vocês que estão sofrendo. Não pense que vocês estão numa categoria inferior. Ah, por que a gente sofre? Porque Deus não ama a gente, Deus não está com a gente. Não, eu também tenho sofrido. Não pense que você está numa categoria inferior. Não. Assim como vocês têm passado por tribulações, eu também tenho passado. Olha como ele se coloca, um companheiro na tribulação, alguém que participa dos mesmos labores que os demais, entendeu? E naquela época, a igreja estava passando por uma grande perseguição, né? Por parte do Império Romano. Muitos crentes poderiam estar abatidos, desanimados, e João aqui escreve para consolar eles.
João está dizendo, não pense que só vocês estão passando por isso. Eu também tenho passado. Sabe o que nós aprendemos aqui? O sofrimento é algo comum para os cristãos. Não pense que o sofrimento é algo incomum. Na carta de Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Olha o que Pedro fala, amados, não estranheis a ardente prova, não ache estranho, não ache incomum, não se surpreenda. Se você está sofrendo, pode ter certeza que tem um propósito da parte de Deus. Você deve achar estranho se tudo estiver dando certo. Se tudo estiver caminhando bem demais, opa, pode ter alguma coisa errada, porque Jesus falou, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Aí que você deve achar estranho, peraí. Está todo mundo falando bem de mim, está dando tudo certo, acho que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Está entendendo? John Wesley, certa vez, orou a Deus dizendo, Senhor, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Porque já faz uma semana que eu não levo nenhuma pedrada. Olha só, John Wesley achou estranho. Senhor, tem uma coisa estranha, está dando tudo muito certo, ninguém está me perseguindo, ninguém está me criticando, ninguém está falando mal de mim. Ah, Senhor, tem alguma coisa errada. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Já faz uma semana que eu não levo nenhuma pedrada. Agora, hoje é o contrário. Hoje a pessoa se surpreende com a aflição, com a provação. Não, meu irmão, a provação é normal para os crentes. Deus usa as provações para nos aperfeiçoar, para nos moldar a imagem de Cristo, para nos santificar. A gente amadurece, a gente cresce, a gente progride a partir das provações. Então, existe algo benéfico nas tribulações que nós passamos. Entendeu isso? Então, olha como João se coloca, né? Companheiro na tribulação. Alguém que passa pelos mesmos labores que todos. Entendeu? E Jesus já tinha nos alertado sobre isso. Muitas são as aflições do justo. Ele não fala, poucas são as aflições. Não. Muitas são as aflições do justo. Jesus fala, e sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Continuando no texto, então João vai dizer, companheiro na tribulação, e segundo, e no reino, né? Olha o que ele fala, companheiro na tribulação e no reino. O que significa esse reino que João está dizendo, né? É como se João estivesse dizendo, eu sou participante com todos vocês, na tribulação, na aflição, no sofrimento, e também no avanço do reino. É isso que João está dizendo. Eu também tenho labutado para o avanço do reino de Deus na terra. Eu também tenho enfrentado ameaças por pregar o evangelho de Cristo. Tenho enfrentado torturas por testemunhar do Salvador. Eu também tenho sofrido para ver a conversão dos perdidos. Entende? Ele está querendo dizer, não pense que só vocês estão nessa labuta. Eu também estou nesta peleja para ver o avanço do reino de Deus na terra. E a pergunta que eu faço a você é, você está engajado nessa peleja? Você está envolvido nesse combate? O quanto você tem cooperado para o avanço do reino de Deus na terra? O quanto você tem pregado o evangelho de Cristo, testemunhado desse evangelho com a sua vida, com as suas atitudes, o quanto você tem refletido a beleza do evangelho com a sua vida. Entendeu? Olha o que o João está dizendo. Eu sou companheiro também no reino, no avanço do reino. Assim como vocês têm sofrido para fazer o reino de Deus avançar, cooperar com o avanço, com as conversões de pecadores, eu também. Quanto vocês têm orado por pecadores, intercedido pelos seus irmãos na fé, cooperado com o crescimento espiritual um dos outros. Isso é o avanço do reino. Todo cristão é chamado a se engajar nessa peleja. Então, companheiro na tribulação, no reino, e agora em terceiro lugar, João vai dizer, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Olha isso. Companheiro na tribulação,
no reino e na perseverança em Jesus. Um dos aspectos característicos do povo eleito do Senhor é a perseverança. É o que chamamos de a perseverança dos santos, né? Como Paulo disse, de todos os lados somos pressionados, porém, não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Ainda que a nossa carne desfaleça, o nosso espírito se fortalece cada dia. Esse é um dos pontos marcantes da teologia reformada, a perseverança dos santos. E é o que Jesus falou na sua oração: nenhum daqueles que o Pai me deu se perdeu. Olha que coisa forte. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perdeu. Nenhum daqueles que foi regenerado, justificado, salvo, se perderá. Nenhum, absolutamente nenhum, daqueles que nasceu de novo, que foi eleito desde a fundação do mundo, regenerado pelo Espírito, justificado pela fé, se perderá, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então Jesus fala isso. Em João 17, ele menciona: tenho guardado aqueles que tu me deste. Ele fala para o Pai: eu tenho guardado aquele que tu me deste. Isso é algo maravilhoso, né? A nossa perseverança, o ato de nós permanecermos na fé, não vem de nós. Vem dele, vem do próprio Cristo, vem da graça dele. É ele que nos faz perseverar, permanecer, e por isso ele garante que nós chegaremos lá. Porque se dependesse de nós, talvez houvesse dúvidas. Ele vai ter que ser forte, ele vai ter que superar muita coisa, mas a gente é fraco, a gente erra todo dia. Agora ele garantiu: eu comecei a boa obra em vós, eu vou completar até o último dia. Isso é maravilhoso, né? É ele que nos sustenta, é ele que nos guarda e é ele que nos faz perseverar até o fim. Por isso, Paulo diz em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, poder, perigo, espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus que nos preservará até o fim, nos guardará até o último dia. Continuando, versículo 9, acompanha comigo. Olha o que João vai dizer. Versículo 9. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João agora revela seu paradeiro, né? João diz que ele se encontra numa ilha chamada Pátimos. Pátimos era uma ilha rochosa, vulcânica, onde o Império Romano enviava os seus exilados para fazerem trabalhos forçados. Para Roma, exilar líderes religiosos era uma forma de evitar agitações e rebeldias dentro das províncias. Enquanto mortos poderiam ser venerados como mártires e inspirar resistência, mas exilados, eles perdiam sua influência sobre a maioria dos seus seguidores. Então, o exílio parecia ser uma solução mais eficaz para o governo romano, afastando-os da sua comunidade sem criar uma grande comoção. E aqui nesse versículo 9, observe comigo, João também revela o motivo dele estar nessa ilha. Olha o que ele diz: estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João revela que foi enviado para esta ilha porque pregava a palavra de Deus e testemunhava de Jesus Cristo. Possivelmente, João foi acusado de subversão, né? O que é subversão? Alguém que estaria tentando derrubar ou enfraquecer a autoridade do imperador. Então, muito provável, João foi acusado de subversão e exilado, a mando de Domiciano. O imperador nessa época era Domiciano. E ele arrogava para si o título de Deus e Senhor. O homem queria ser adorado como Deus. Eu falo, se vocês não me adorarem como Deus, vocês vão pagar.
Vocês vão ser torturados, exilados, vocês vão sofrer consequências. O homem arrogava para si o título de Deus e Senhor, o imperador Domiciano, o primeiro imperador a arrogar para si esse título. Todos deveriam prestar adoração a Domiciano e reconhecê-lo como Senhor. João, ao invés de prestar adoração a Domiciano, ele anunciava que Jesus era o único Deus e Senhor que deveria ser adorado. Por conta disso, os oficiais romanos viram em João um fomentador da religião cristã e por isso foi condenado. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 10. Acompanha comigo aí. Versículo 10. João vai dizer: eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Veja, João estava na ilha de Patmos quando, de repente, foi arrebatado no espírito. Então ele começou a ver coisas celestiais. Hernán Dias Lopes, no seu comentário, ele vai dizer: a ilha do exílio transformou-se na porta do paraíso. Em Patmos, João enfrentou a separação, a solidão, o incômodo, mas em espírito ele entrou na sala do trono. João estava com os pés no vale, mas agora os seus olhos estão no céu. A ilha do exílio tornou-se a porta do paraíso. E observe o que João diz, né? Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que foi arrebatado no espírito no dia do Senhor. Olha que interessante. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Esse termo, dia do Senhor, era usado para se referir ao dia da ressurreição do Senhor, né? Que é o primeiro dia da semana. Em João capítulo 20, versículo 1, vai dizer: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida do sepulcro. A ressurreição de Cristo se deu no primeiro dia da semana, o que para nós hoje é o domingo, né? Então, esse primeiro dia da semana passou a ser observado pelos cristãos, né, como o dia de culto ao Senhor, o dia em que os cristãos se reuniam para louvar e cultuar o Senhor. Em Atos, capítulo 20, mostra isso. Atos 27 vai dizer: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava. Olha que interessante. O primeiro dia da semana se tornou o dia do Senhor, o dia do culto ao Senhor. Por isso ficou chamado assim. O dia de celebrar a ressurreição do Senhor, a chegada da nova aliança, a consumação da redenção. Então, por isso você vê aqui esse termo: eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Agora você sabe, primeiro dia da semana, o dia que ele celebrava a ressurreição do Senhor. Continuando no texto, João vai dizer: e ouvi detrás de mim uma grande voz. Na solidão da ilha, isolado, João ouve uma voz. É curioso, né? Domiciano até pôde impedir João de ter contato com seus irmãos, mas Domiciano não pôde impedir João de ter contato com o trono de Deus. João vai dizer: ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha que interessante, como de trombeta. Se você lembrar, quando Deus entregou os 10 mandamentos no Monte Sinai, os israelitas também ouviram o som de uma trombeta, né? O som de trombeta serve para anunciar uma revelação de grande importância. Ou seja, o que João está prestes a descobrir é uma revelação de grande importância que merece ter toda a atenção. O som de trombeta, então, serve para anunciar uma revelação de grande importância. E ele vai dizer: então ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, versículo 11, que dizia: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha isso. Versículo 12 novamente. Virei-me para ver quem falava comigo e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O que são esses 7 castiçais de ouro? Ou 7 candeeiros? Ou 7 candelabros de ouro, né? A resposta está no versículo 20. Se você puder acompanhar lá. Versículo 20 está a resposta. No versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse vai dizer lá: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são:
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Entendeu? Aqui está a resposta. O que são os 7 castiçais de ouro? Ele vai dizer, são as 7 igrejas. Então, o que João vê ali é o símbolo das 7 igrejas. Agora, por que a igreja é representada por castiçais? Ou candeeiros, candelabros de ouro. Por que castiçais? O castiçal ele servia para quê? Os castiçais serviam para iluminar, né? A igreja é representada por castiçais porque o papel da igreja é iluminar. A igreja deve ser a luz para esse mundo de trevas. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Paulo disse em Efésios 5:8, antes éramos trevas, mas agora sois luz, entendeu? E por que nós somos luz? Porque nós temos a luz de Cristo sobre nós. Você está entendendo? Essa luz que a igreja tem, que o salvo tem, não vem dele. É a luz de Cristo que está sobre nós. Então, ser a luz do mundo, nada mais é do que refletir a luz de Cristo para o mundo. Está entendendo? Em 2 Coríntios 3,18, Paulo vai dizer, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Olha que coisa, né? Nós somos espelhos da glória de Deus. Por isso nós somos a luz do mundo, porque refletimos a luz de Cristo para o mundo. Mark Dever vai dizer, nossas vidas são a vitrine que expõe o caráter de Deus ao mundo. Olha isso. Nossas vidas são a vitrine que expõe o caráter de Deus no mundo. Mark Dever. Você lembra das bem-aventuranças? Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Cada bem-aventurança dessa reflete o caráter de Cristo. Está entendendo? Cada bem-aventurança reflete o caráter de Cristo. Então, ou seja, quando somos pobres de espírito, quebrantado, manso, misericordioso, limpo de coração, pacificador, estamos refletindo o caráter de Cristo para esse mundo. Cada bem-aventurança que manifestamos é um raio de luz que está sendo emitido. Está entendendo? É isso que quer ser luz. Os frutos do Espírito, a mesma coisa. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Reflete o caráter de Cristo. Cada virtude dessa manifesta o caráter de Cristo para o mundo. Então, quando nós somos amorosos, alegres, longânimos, benignos, bondosos, fiéis, mansos, nós estamos manifestando para o mundo o caráter de Cristo. Estamos sendo luz do mundo. Estamos refletindo a luz de Cristo em nós. Entende isso? Por isso a igreja é representada por castiçais. Aí continuando, versículo 13. Acompanha comigo, ó. Então ele vai dizer, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Esse Filho do Homem nós sabemos bem quem é. O próprio Cristo, né? Mas olha que curioso. João vai dizer, e no meio dos 7 castiçais. É no meio dos 7 castiçais que ele vê o Filho do Homem. Ou seja, é no meio da igreja que ele vê Cristo. Meu irmão, se tem um lugar onde a presença de Cristo é notória, é no meio da igreja. É quando o povo de Deus está reunido. Como alguém certa vez disse, o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. A igreja deve ser como um holofote. Imagina um holofote. O holofote, ele não ilumina a si mesmo. Já viu? Ninguém fica reparando no holofote. Ninguém fica observando o holofote. Ele não emite luz para si mesmo. Ele não ilumina a si mesmo. Ele ilumina aquilo que precisa ser visto. Nós somos esse holofote. Nós não trazemos luz para nós mesmos. Nós não exaltamos a nós mesmos. Nós iluminamos aquilo que precisa ser visto. Exaltamos aquilo que precisa ser visto. O que precisa ser visto? Cristo precisa ser visto na igreja. Então Cristo é visto no meio da igreja, porque a igreja aponta para Cristo, exalta Cristo, como João Batista falou, que eu diminua e ele cresça, ele apareça, ele seja exaltado. Nós cantamos Cristo, nós pregamos Cristo, nós falamos como Cristo, nós imitamos Cristo, nós andamos como Cristo.
Então o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Mas olha que curioso, filho do homem, de tantos títulos que João poderia usar para se referir a Cristo, ele menciona filho do homem. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Por que filho do homem? Filho do homem é para se referir ao Deus que se fez homem, o verbo que se fez carne. Isso mostra que mesmo na sua glória, mesmo habitando na luz inacessível, Cristo não deixou de ser homem. Cristo continua sendo plenamente Deus e plenamente homem. Ele continua sendo o Deus homem. Olha que coisa. O puritano John Owen vai dizer: Cristo não abandonou a sua humanidade, mas agora possui em um estado glorioso e incorruptível. João Calvino, nas suas Institutas, escreveu: Cristo não assumiu a nossa natureza apenas para abandoná-la depois, mas ele a mantém para sempre, como um penhor da nossa união com Deus. O teólogo reformado Hermann Bavinck disse na sua dogmática: Cristo permanece para sempre Deus e homem em uma só pessoa. Sua ascensão ao céu não significou o abandono da sua humanidade, mas sim a exaltação dela. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu fiquei espantado com isso. Peraí, mesmo na sua glória, mesmo habitando na luz inacessível, ele continua sendo plenamente Deus e plenamente homem. Cristo não está no céu apenas como Deus, mas como o Deus homem. Isso significa que Cristo será para sempre o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso representante diante do Pai. Cristo será para sempre o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Essa verdade nos assegura de que temos um Salvador que para sempre nos representará diante do Pai. Uau! Que incrível. Por isso que ele fala, filho do homem. Continuando, versículo 13, acompanha comigo. Semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Olha o que ele fala. Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Essa é uma vestimenta típica do sumo sacerdote. Então, ou seja, Cristo aqui ele se apresenta como o nosso eterno sumo sacerdote. Né? É o que diz em Hebreus 6, versículo 20. Jesus, nosso precursor, entrou como nosso representante e se tornou nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o nosso sumo sacerdote para sempre. Meu Deus, Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre. Para sempre ele será o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso representante diante do Pai. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. Olha isso agora. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. João vê Jesus com cabelos brancos. Tão brancos como a lã, tão brancos como a neve. Por que cabelo branco? Cabelo branco remete ao quê? Velhice, não é isso? Cabelo branco remete à velhice. Alguém que viveu muitos anos, não é? Só que, olha, João não vê Cristo com cabelos grisalhos. João vê Cristo com cabelos brancos, tão brancos como a lã branca, tão brancos como a neve. Mostrando o quê? Cristo é aquele cujas origens são desde a eternidade. Cristo é aquele que não se pode mensurar os dias da sua existência. Cristo é aquele que é antes de todas as coisas. Ele é o ancião de dias. Por isso, cabelos brancos. E segundo, João também diz que ele tem os seus olhos como chamas de fogo. Por que fogo? Não há nada que resista ao fogo. Não há nada que não desintegre no fogo. Olha como chamas de fogo. Fala de olhos que tudo vê, tudo perscruta, né? Olha a figura, a imagem que João vê de Cristo. Cabelos brancos, tão brancos como a lã branca, e tão brancos como a neve. E olhos como
tochas de fogo, como chamas de fogo, olhos que tudo vê e tudo perscruta. O autor de Hebreus vai dizer, estamos diante daquele que todas as coisas estão nuas e patentes, a quem haveremos de prestar conta. Ele é aquele que sonda mentes e corações e perscruta até os pensamentos do homem. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nada escapa dos olhos do Senhor. Esse é o Cristo glorioso que João vê. Versículo 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, ou bronze polido, refinado, né? Olha o que João vê. Seus pés semelhantes a latão reluzente. Por que Cristo tem pés como latão reluzente? Isso é para denotar que não há nada que possa resistir à força dele, né? Seus pés são capazes de esmagar e pisar sobre qualquer coisa. Paulo fala em 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha só, a figura que Apocalipse também mostra, mais adiante, é de um viticultor que entra num tanque para pisar nas uvas e extrair o suco. Assim como o viticultor pisava sobre as uvas para extrair o suco, no dia do juízo, Cristo pisará sobre todos os seus inimigos. Cristo esmagará com força irresistível todos os seus adversários. Apocalipse 19, 15 vai dizer, ele mesmo pisará no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele pisará sobre os seus adversários. Essa imagem de Cristo nós nunca paramos para meditar, né? Nós sempre vimos um Cristo paz e amor, né? Mas e esse Cristo que tem pés de bronze, pronto para esmagar os ímpios? Continuando, versículo 15 ainda, semelhantes a latão reluzente. Aí olha o que João fala. Ele ainda diz mais. Ele não apenas tem os pés semelhantes a latão reluzente, mas ele ainda vai estender um pouco mais. Vai dizer, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Ou seja, João vê os pés de Cristo incandescente, como se tivesse acabado de sair de uma fornalha ardente. Ou seja, seus pés estão prontos para esmagar seus inimigos. Olha isso. Pés incandescentes. Imagina a figura que não está vendo. Pés incandescentes. Como se tivesse saído da fornalha ardente. Em Salmo 7, 12, vai dizer, se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já preparou armas mortais. E faz das suas setas flechas flamejantes. Olha o que o salmista vai dizer. Deus já tem armado o seu arco e está aparelhado. O arco simboliza a justiça de Deus. As flechas, a sua ira. Deus está agora com seu arco armado e as suas flechas apontadas para o pecador impenitente. Olha o retrato de Deus, que muita gente nem imagina, não é mesmo? O Deus que está com seu arco armado, o arco da sua justiça, e as flechas da sua ira apontada para o pecador impenitente. Continuando, versículo 15, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O que isso significa? Voz como de muitas águas. Evoca a ideia de um som imenso, avassalador, como o estrondo de uma grande cachoeira, ou rugido do oceano. Então essa imagem transmite o quê? A autoridade de Cristo. Na terra, os homens não deram ouvido às palavras de Cristo. Rejeitaram os seus ensinamentos. Desprezaram a sua voz. Mas no dia do juízo, os homens estremecerão ao som da sua voz. Naquele dia, ninguém resistirá à sua voz. Voz como de muitas águas. Como o estrondo de uma cachoeira. Como o rugido do oceano. Ninguém resistirá à voz dele. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Nós já vimos, né? João vê na mão direita, quando fala destra aqui, a mão direita de Cristo. 7 estrelas. Nós vimos no versículo 20 que essas 7 estrelas são os anjos da igreja. E o que seriam esses anjos da igreja? Quando João envia as suas 7 cartas para as 7 igrejas, ele está comunicando a mensagem de Cristo para as igrejas.
E a carta sempre começa dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Sardes. Ou seja, o anjo da igreja aqui é uma referência aos pastores da igreja, ao líder da igreja. Mas por que o pastor, o líder da igreja, o bispo da igreja, é chamado de anjo da igreja? Já parou para pensar nisso? Por que ele é chamado de anjo? Às vezes você fala o anjo da igreja, mas nem sabe por que o anjo. Às vezes está colocando até numa posição errada. Por que anjo? Anjo aqui, quando fala que os líderes são anjos da igreja, o anjo aqui significa mensageiro. Mesmo termo usado para João Batista. Mensageiro. O que é um mensageiro? Aquele que está incumbido de anunciar a mensagem de Deus. Entendeu? Os pastores são pessoas incumbidas de anunciar a mensagem de Deus, de proclamar o evangelho de Cristo, de ensinar as boas novas da salvação. Por isso, anjo, mensageiro, aqueles que estão incumbidos de ensinar a palavra de Deus para a igreja. É isso. Mas agora hoje, né, anjo da igreja. Isso daí é o intocável da igreja. Misericórdia, irmão. Por isso que o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes está adorando o homem no lugar do Criador. Mas agora você já sabe, anjo, mensageiro, aquele que está incumbido de anunciar a mensagem de Deus, de ensinar a palavra. Na sua destra, na sua mão direita está as 7 estrelas. Então João vê essas estrelas na mão direita de Cristo. Ou seja, quem tem poder sobre a igreja, sobre os líderes da igreja é o próprio Cristo. Está entendendo? Cristo não está apenas no meio da igreja, mas ele tem a igreja nas suas próprias mãos. Isso mostra que a igreja não é uma instituição de homens, controlada por homens. A igreja está sob o governo de Cristo. Entendeu isso? Na sua mão direita, na sua destra, está as 7 estrelas. Continuando, versículo 16, né, ele vai dizer, além de ele tinha na sua destra 7 estrelas, agora o João vai dizer, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Olha que coisa. Olha que coisa forte, né? E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada que saía da boca dele? Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais afiada do que espada de 2 gumes. Então essa espada representa a palavra de Deus, né? As palavras de Cristo são poderosas, tanto para salvar os eleitos, quanto para condenar os incrédulos. Conforme está escrito em Jeremias 23, a palavra de Deus é como fogo que queima, é como um martelo que desmiuça a penha. Jesus falou que as suas palavras são espírito e vida. Não há quem resista ao poder da sua palavra. Seja para salvar, seja para condenar. Seja para quebrantar o pecador, ou seja para endurecer o pecador. Não há quem resista à sua palavra. Por isso que ele diz, né? E saía da boca dele uma espada afiada de 2 gumes. E ele continua. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João agora vê o rosto de Cristo. E ele vê o rosto de Cristo brilhar, resplandecer de forma tão intensa quanto a luz do sol. É interessante que em Mateus 17 nós temos o relato da transfiguração de Cristo. Você lembra? O texto vai dizer, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Ou seja, Cristo, ali no Monte da Transfiguração, permitiu que eles tivessem um vislumbre da sua glória futura. Ali, João teve uma revelação antecipada da glória que agora ele está a contemplar. João vê Cristo, então, com o rosto a resplandecer como a luz do sol. Imagina isso. E ele ainda fala, como o sol quando está na sua força. A versão NVI diz, como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Olha que coisa. Não é como o sol do amanhecer. Não é como o sol que se põe no fim da tarde. É como o sol quando está na sua força máxima, na sua intensidade máxima, em todo o seu fulgor. Você já viu o sol? Já parou para olhar o sol na sua força máxima? Você não consegue fixar os seus olhos nele. Seus olhos ficam irritados, não é isso? Para você ter ideia, se você forçar sua vista
insistir em fixar seus olhos no sol, isso pode gerar queimaduras nos tecidos oculares. Isso porque você está olhando para o sol. Imagina agora contemplar a glória de Cristo, meu amigo. Por isso que Deus não permitiu Moisés, por exemplo, contemplar a sua face. Você lembra? Moisés diz, Senhor, mostra-me a tua face. E aí Deus responde, Moisés, nenhum homem pode contemplar a minha face e permanecer vivo. Tamanha é a glória de Deus que nenhum homem suportaria olhar para ele e permanecer vivo. Então João contempla aqui, ele vê o rosto de Cristo brilhar, resplandecer como o sol. E olha a consequência disso. Olha o que vai dizer o versículo 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Olha isso. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Observe que João diz, e eu, quando o vi, caí a seus pés. Apenas ver a Cristo fez João cair como morto. Apenas o ato de ver a glória dele fez com que João caísse como morto. A glória de Cristo era tão forte, tão intensa, tão radiante, tão arrebatadora, que João perdeu completamente suas forças. João desfaleceu diante da glória dele. E veja que ele fala, né? E eu, quando vi, caí a seus pés. É curioso que nessa cultura de adoração moderna, né, é ensinado que quando sentimos a presença de Deus, somos levados a pular, rodar, dançar. Mas aqui nós não vemos João pulando, rodando, dançando. Nós vemos João caindo sobre seus pés. Nessa cultura de adoração moderna é apresentado um Cristo que gera empolgação, em vez de reverência, que nos incita a pular ao invés de se dobrar. Um Cristo que incita euforia, em vez de temor. Não é isso? Mas quando olhamos para as Escrituras, vemos que todos que estiveram na presença de Deus foram tomados de temor, reverência e quebrantamento. Mas hoje, muitos entendem que quanto mais agitação, quanto mais barulho, quanto mais empolgação, mais da presença de Deus você tem, não é isso? Mas Isaías 57 diz outra coisa. Isaías 57 vai dizer que Deus habita com um contrito e quebrantado de espírito. Enquanto nossos pais se humilhavam na presença de Deus, a geração atual se exalta na presença de Deus. A adoração moderna faz o homem se sentir grande na presença de Deus, mas a verdadeira adoração é quando nos humilhamos, é quando reconhecemos a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa indignidade. Curioso, né? Cair a seus pés como morto. Na presença dele, João não conseguiu ficar de pé, quanto mais pular. Caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita. Ao contemplar a glória de Cristo, João desfalece, mas com um toque de Cristo, João é restaurado. As mesmas mãos que sustentam as estrelas do firmamento são as mãos que restauram o abatido. Escuta essa frase. A mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo e suave para secar as lágrimas do nosso rosto. Que maravilha. A mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo e suave para secar as lágrimas do nosso rosto. Naquele grande dia, Cristo prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Continuando, ele vai dizer, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, ou seja, não tenha medo. O povo de Deus não precisa ter medo de Deus, porque esse Deus glorioso não está contra nós, ele é por nós, e se ele é por nós, não há o que temer. Olha só, não temas, não tenha medo. Porque imagina tu ver o Cristo glorioso na sua glória. Você ficaria apavorado. As suas misérias seriam manifestadas. Como Isaías, ao ver a glória de Deus, ai de mim, eu estou perdido. Eu vou desfalecer. Né? Não, mas ele vai se aproximar de João. Não temas, não tenha medo. Que maravilha. Aí ele vai dizer, não temas, eu sou o primeiro e o último.
Veja, o nosso consolo está em saber quem Ele é. Ele é o primeiro e o último. Ele é o criador de tudo e o consumador de tudo. Ele é a origem de todas as coisas e a consumação de todas as coisas. Ele é o único Deus, eterno, imutável e soberano. E por conta disso, não há o que temer. Agora vamos, versículo 18. Ele vai dizer mais. Sou aquele que vive e estive morto. Olha o que vai dizer. Sou aquele que vive e estive morto. Ele vai se referir à sua obra na cruz, à sua morte sacrificial na cruz, né? É como se ele estivesse querendo dizer, eu sou aquele, João, que morreu na cruz por você. Eu sou aquele que foi esmagado sob o peso da ira de Deus. Eu sou aquele que pagou por seus pecados. Eu sou aquele que assumiu a sua culpa, se fez maldição por você. Eu fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Por que ele fala isso, né? Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso significa tanto a consumação da obra da redenção, quanto a garantia da nossa eterna salvação. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, garantindo que pelos séculos dos séculos ele será o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Mediador, e para sempre estaremos salvos, estando com ele na glória eterna. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e ele vai dizer mais, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que ele fala que tem as chaves da morte e do inferno? Será que no inferno tem um portão com cadeado, com fechadura, para ele ter uma chave? O que ele está querendo dizer aqui? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por que ele fala isso? Chaves da morte e do inferno fala do controle, do domínio, do poder, da autoridade de Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Meu amigo, não é o diabo que manda no inferno. Não é o diabo que decide quem entra e quem sai do inferno. É Deus que tem o controle do inferno. Satanás não tem nem a chave da sua própria casa. Imagina isso, olha lá. As chaves do inferno estão nas mãos do Senhor. É Ele que tem o poder sobre a morte e sobre o inferno. Versículo 19. Ele vai dizer para João, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, as revelações que João irá receber são acontecimentos tanto do passado, quanto do presente, como do futuro. Por isso que ele diz, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Versículo 20. Para nós encerrarmos, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele termina esclarecendo o que são as 7 estrelas e os 7 castiçais, para que não houvesse dúvidas e nem especulações falsas. Então, para concluir, qual é a conclusão disso tudo? O que nós vimos aqui foi a primeira visão que João tem na ilha de Patmos. João contempla a glória de Cristo. Essa é a primeira revelação que João recebe. Antes de revelar os eventos futuros, a grande tribulação, os juízos de Deus, a nova criação, Cristo quis que João visse primeiro a sua glória. Antes de entender o futuro, João precisava contemplar o rei que governa o futuro. Cristo poderia ter mostrado qualquer coisa primeiro, né? Os 7 selos, os 4 cavaleiros, a grande tribulação, mas ele quis que a primeira visão fosse de si mesmo, glorificado, exaltado, soberano e triunfante. E, meus irmãos, assim como João contemplou a glória de Cristo, um dia todos nós também contemplaremos. O puritano Lewis Bailey escreveu: que deleite será para a alma, acostumada a só ver misérias, contemplar agora a face do Rei da Glória, contemplar a formosura inigualável de Cristo. Agostinho de Hipona diz que seria capaz de fazer qualquer coisa para estar no céu com Cristo. Se fosse preciso, até ficaria contente em suportar os tormentos do inferno, só para estar no céu e contemplar sua glória.
Um sábio afirmou: se um homem visse uma só vez essas maravilhas, aguentaria 1000 mortes para desfrutar desta glória, ao menos por um dia. Olha isso. Se um homem visse uma só vez estas maravilhas, aguentaria 1000 mortes para desfrutar desta glória, ao menos por um dia. Essa foi a visão da glória de Cristo. Amém?